Olá, bom dia. Sou o professor Everson. Vamos para mais uma aula de técnicas de vendas e varejo. Pessoal, só para poder testar, estão me ouvindo bem? Sim? Tá, beleza. Só lembrando, para quem ainda não entregou a atividade, tem até segunda-feira que vem para poder me enviar, tá bom? Eu preciso que vocês já me enviem para poder já ir analisando o que vocês fizeram. Na próxima semana a gente vai fazer uma outra atividade avaliativa, tá? Que é complemento dessa que vocês fizeram agora nessa semana. Professora Ana, a gente conseguiria agendar algum laboratório para eles utilizarem? Bom dia, professor. Para que dia seria? Pode ser para segunda, na última aula? Eu vou ver se eu consigo, aí eu te dou o retorno, pode ser? Pode ser. Se não for na segunda, pode ser na terça, um dos 2 dias, tá bom? Eu vou ver se eu consigo alguns dos 2 dias, tá? Tá bom então, obrigado. Pessoal, vamos então dar continuidade. Hoje eu vou dar continuidade ao conteúdo de vocês, tá bom? Para a aula de hoje, eu planejei então sobre comportamento do consumidor e tipos de clientes. Como vocês estão no segundo ano, então vocês devem estar vendo já alguma coisa sobre o comportamento do consumidor, porque vocês têm análise de mercado e comportamento de consumo, certo? Alguém já ouviu falar no termo comportamento do consumidor? Sim ou não? Sim? Beleza. Basicamente, o que é o comportamento do consumidor? Ele é o estudo detalhado das ações, das decisões, das preferências e hábitos de uma pessoa ou um grupo ao longo do tempo, ou ao longo do processo de compra. Desde a identificação de uma necessidade até a avaliação e a satisfação do pós-compras. Então a gente pode olhar que tudo que é detalhado dentro do comportamento do consumidor foi basicamente o que a gente viu até o momento agora. A gente viu a trajetória do perfil de consumo dos clientes, né? O processo de compra dos clientes, desde a ação, a decisão, a preferência, os hábitos. O que tem ali de diferente é o que muda são os termos, mas a forma de como ocorre o processo de compra é sempre o mesmo. Até chegar à avaliação da satisfação de pós-compra, que foi o que a gente viu na última aula, nas últimas aulas, e vocês fizeram o trabalho em cima disso, certo? Qual que é a importância de estudar o cliente para as empresas? Então, assim, para além do produto, a gente também tem que estudar o cliente e a forma de como ele lidar com a utilização do produto, como ele lidar para trazer a necessidade para a gente. A gente vai estar vendo aqui, nesse slide, a importância de estudar o cliente para as empresas. Por que é importante, para além do produto, a gente estudar o cliente lá no mercado, né? Basicamente é para poder permitir criar novos produtos, novos serviços, traçar novas estratégias, entender a necessidade do cliente também. Então, assim, para além de vender, a gente tem que estudar o comportamento daquele cliente, como que ele funciona, como que ele vai resolver as ações dele dentro da área de vendas, né? Então, basicamente, permite criar produtos e serviços mais adequados para as necessidades do mercado, desenvolver estratégias de marketing mais eficazes, personalizar o atendimento, fidelizar o cliente, em uma última análise, aumentar a lucratividade e a competitividade da empresa, né? E aí, qual que é o papel do consumidor em cima disso? Basicamente, é a participação ativa no sistema econômico, ou seja, sem o consumidor, na nossa sociedade como um todo, não existe um sistema econômico, porque o sistema econômico só funciona basicamente com a compra e venda de algum produto ou serviço. Se não tiver esse mecanismo, a gente não tem um sistema econômico e futuramente a gente vai ter uma sociedade empobrecida, certo? A influência nas práticas de mercado é um papel crescente na promoção da sustentabilidade, ou seja, a questão da sustentabilidade está muito em evidência nos dias de hoje. A gente tem até a questão, por exemplo, do Brasil,
em que os produtos oriundos do Brasil têm que ter um rótulo sustentável para ser vendido lá na União Europeia, para ser vendido para o Japão, para ser vendido para os Estados Unidos também. Então, a questão da sustentabilidade está bem em evidência dentro dessa questão do papel do consumidor, né? Porque o consumidor está cada vez mais exigente. Esse consumidor, ele pode ser pessoa física ou pessoa jurídica ou somente pessoa física? E aí, o que vocês acham? E aí, pessoal, o consumidor pode ser apenas pessoa física ou pessoa física e jurídica ou somente pessoa jurídica? Vocês sabem o que é pessoa jurídica, né? Os dois. Muito bem. Por quê? Porque a pessoa física é o consumidor final, aquela pessoa que vai comprar para ela mesmo, e a pessoa jurídica é a empresa como um todo. E muitas vezes a gente vende, exporta para pessoas jurídicas fora do país, mas também podemos estar exportando para uma pessoa física, né? Tá vendendo para uma pessoa única, vendendo através do e-commerce, né? Ou de uma plataforma, um site, alguma coisa. Fatores que influenciam o comportamento. Então a gente tem 4 fatores principais que influenciam o comportamento. Quais são os fatores? Culturais, sociais, pessoais e psicológicos. A gente vai estar vendo aqui certinho cada um deles. Então, os fatores culturais, basicamente, são os valores, as crenças e as tradições. Pessoal, os valores que vocês têm aí na cidade de vocês, as crenças e as tradições, são os mesmos que eu tenho aqui em Curitiba? Não. Então, cada grupo de pessoas, cada localidade, cada comunidade tem valores, crenças e tradições diferentes. Então, por isso que é importante a gente analisar isso aí e adaptar a questão do marketing dentro desses conceitos. Uma coisa que eu sempre falo quando eu dou aula de geografia, principalmente com os alunos falando sobre geopolítica, é falar quando você vai quando existem guerras entre os povos, levantando aquela questão de território, porque toda guerra se dá por território. Você nunca vai ver tem as guerras econômicas, mas na sua maioria, guerra, confronto e tudo mais, se dá por território. E eu sempre falo para eles que se você quer vencer uma guerra e do povo, tira a cultura dele. A partir do momento que você tira a cultura desse povo, você vai tirar a identidade dele. E a partir do momento que você tira a identidade dele, você tira a percepção de pessoa daquela lá. Então ele não se sente pertencente àquela localidade. Ele vai se tornar tipo uma pátria, mais ou menos. Então, para vocês verem como é importante a cultura dentro de uma sociedade. E o quão importante a cultura influencia dentro dos conceitos de marketing também, né? Os conceitos de valores, os conceitos, as crenças e as tradições, para a gente poder analisar o perfil de consumo em diversas localidades. Fatores culturais, né? Então, um dos exemplos dos fatores culturais, eu coloquei ali datas comemorativas e costumes regionais. Um exemplo, aí na cidade de vocês, tem algum costume regional que vocês costumam frequentar? Por exemplo, uma data que a cidade se reúne para poder comemorar alguma coisa. Ou tem algum prato típico da cidade, alguma coisa? Ou da região? Tem o quê? Pessoal, só um pouquinho. Eu vou pedir que, quando vocês forem falar, venham na frente da TV, porque eu não consigo escutar vocês falarem daí de trás. Chega aí, para quem está falando, por favor. Vamos lá. Eu não entendi. Tem o quê dentro da cidade de vocês? Fala novamente. Pessoal, por favor, fique em silêncio. Vamos lá. Rodeio. Então, isso é um costume regional. Vocês costumam ir muito nesses rodeios aí da região? Sim.
Tá. E nos rodeios tem os produtos com pratos típicos que são vendidos na região, mas também existem produtos voltados para esse costume de rodeio, cavalgada, essas coisas, provavelmente. E aí entram os conceitos de marketing para ser vendidos produtos relacionados a esse tipo de costume, certo? Então, para vocês verem como influenciam determinados fatores. Fatores sociais. Os fatores sociais, basicamente, entram nos grupos de referência, que é o status social, né? O exemplo claro, a influência de amigos no processo de compra. Então, às vezes, o seu amigo compra algum produto que para ele é muito bom, então ajuda nesse processo de... Ele acaba indicando para você a compra de determinado produto para você, achando que para você pode ser bom também. Então você acaba sendo influenciado em comprar determinado produto que algum amigo tenha comprado. No caso das meninas tem muito disso, né? Elas compartilham muito a questão de, por exemplo, maquiagem. Então, o que para ela pode ser muito bom, aí ela pega e indica para alguma outra colega, onde ela possa para ela comprar e ter uma experiência com o mesmo produto. Mas às vezes o que é bom para mim não é bom para você. A gente tem que estar ciente disso, que por mais que isso ainda pode ser uma questão bem cuidadosa, porque se para mim é bom e para você é ruim, eu posso fazer um comentário ruim com relação a esse produto também, né? Fatores pessoais, então a idade, ocupação, estilo de vida e renda. Então, basicamente, o perfil etário e o perfil da onde você trabalha também conta, né? O estilo de vida que você leva também vai contar no momento do processo de compra. E a renda, né? Se você vai ter o poder aquisitivo necessário para comprar determinado produto. Um exemplo, consumo de jovens versus consumo de idosos. A gente tem uma disparidade gritante do tipo de produto que determinados perfis compram. Fatores psicológicos. Motivação, percepção, aprendizado e atitudes. Isso daqui é muito interessante da gente observar. Por exemplo, quando você vai no mercado, você passeia lá, pega tudo que você tem no carrinho. Aí você entra na fila do caixa para ser pago. Do lado da fila não tem aquelas gôndolas cheias de produtinhos, guloseimas, tem até coca. Eu fui num mercado aqui perto hoje, esses dias, e eles estão colocando artigos de hortifruti na entrada do caixa. Para caso você esquecer, não precisar voltar lá buscar. Mas às vezes você já, mesmo que você não tenha esquecido, você olha e fala, ai, mas acho que é bom eu levar. Você vai lá e pega e coloca no seu carrinho. Aquilo ali é comprar por impulso. Ou você vê, por exemplo, um salgadinho, pega, porque você não tem a necessidade de comprar aquilo lá, mas você olhou aquilo, te deu a vontade, ou seja, você teve um desejo e colocou no seu carrinho. Isso aí é um impulso de compra, certo? Uma compra por impulso, né? E com certeza deve ter acontecido com algum de vocês aí. E qual que é o processo da decisão de compra? Basicamente, o processo da decisão de compra é o reconhecimento da necessidade, a busca de informações, a avaliação das alternativas e a decisão de compra, né, basicamente, e o pós-compras. Esse processo de decisão de compra a gente já viu em algumas outras aulas. Então, quando a gente tem o reconhecimento da necessidade, por exemplo, você está no mercado, você está passando por aquela gôndola que a gente olhou lá, que tem do lado do caixa, viu o hortifruti lá, um tomate, digamos assim. E aí você olha e fala, nossa, acho que eu preciso de tomate em casa. Então, reconhecimento de uma necessidade. Mas e o preço? Ele vai olhar o preço ali, tá um preço acessível. Aí ele vai avaliar as alternativas. Mas e se eu for comprar lá do outro lado? Mas vou ter que demorar, sair daqui, tô com sacola, então... Aí ele toma a decisão, vou levar e compra e coloca no carrinho. Esse é o processo da decisão de compra. O pós-compra vai ficar a cargo sempre da empresa, né? A empresa vai entrar em contato, vai perguntar como que foi vai pedir uma avaliação sua do atendimento e tudo mais, certo? Aí entra a questão da necessidade do consumidor. E aí essa necessidade do consumidor, existe uma pirâmide que é aplicada ao consumo. Não sei se vocês já ouviram falar, mas o nome da pirâmide é pirâmide de Maslow, que é, primeiro, o topo da
pirâmide fala sobre a necessidade, né? Que é a questão de autorrealização. O outro perfil ali, o azul, é a necessidade de autoestima. O laranjado é necessidades sociais. Aí o amarelo, necessidade de segurança. E o vermelho, necessidade fisiológica. Necessidade de autorrealização, aquilo que te satisfaz e você se sente realizado, beleza? Necessidade de autoestima, por exemplo, uma academia, um serviço de barbearia ou de cabeleireiro. Necessidades sociais é o convívio, tanto com a família, com os amigos e qualquer outras pessoas que possam estar próximas. Necessidades de segurança. Isso aí sempre se aplica, por exemplo, a uma mãe, que ela tem a necessidade de segurança com quem ela gosta, com quem ela ama. No caso, são os filhos e a família dela. Né? A gente pode aplicar isso. E tem as necessidades fisiológicas, que é, por exemplo, o ato de você comprar um produto para comer. Certo? Estão conseguindo acompanhar? Entenderam a pirâmide de Maslow? E aí? Sim ou não? Não ou sim? Eu explico de volta, não tem problema. Tá bom, vamos lá. Tá, então olhem para frente aí. Necessidade de autorrealização. Como você se sente autorrealizado? E aí? Tá, calma aí, gente. Um de cada vez para responder. Como você se sente autorrealizado? Quando o quê? Tá, vamos lá, Bernardo. Quando você se sente realizado? Vamos lá. Desculpa, seus colegas estão falando, eu não escutei nada. Isso aí. Isso é autorrealização. Entendeu? Então, esse é o topo da pirâmide. Por exemplo, eu posso ser autorrealizado financeiramente, eu posso me autorrealizar profissionalmente, eu posso me autorrealizar academicamente, ou posso me autorrealizar socialmente. Por exemplo, ter uma família, ter filhos, e que foi algo que eu sempre quis. Então, isso é uma autorrealização. Conseguiram entender? Beleza. Necessidade de autoestima. Quando a autoestima de você está baixa? Quando, por exemplo, você está sem cortar o cabelo. E aí você se olha no espelho e se sente não tão bonito. A sua autoestima está alta ou está baixa? Quando você tem a necessidade de cortar o cabelo, você se olha no espelho e a sua autoestima. E você não se acha bonito. Não está se achando bonito. A sua autoestima está alta ou está baixa? Baixa. Muito bem. Quando você vai comprar uma roupa e você não se sente confortável com essa roupa, a sua autoestima está alta ou está baixa? Quando você compra uma roupa e você não se sente confortável com essa roupa, a sua autoestima está alta ou está baixa? Baixa. Ou ao contrário, se você comprou uma roupa e você olhou e se achou muito bonito, ficou confortável, você gostou, a autoestima está o quê? Está alta. Então essa é a necessidade de autoestima, entendeu? É o que te realiza no seu conceito de beleza ou de se achar, de tentar satisfazer o olhar da sociedade, entendeu? Necessidades sociais. É o que vocês têm aí. É a necessidade de ter um grupo de amigos que possam conversar entre si.
Deu para entender? Beleza. A necessidade de segurança. A mãe de vocês não fica preocupado com vocês quando vocês saem para ir pro rodeio? Não? Eu acho difícil isso, hein? Mãe, pai, vó, vô, elas não ficam mandando mensagem perguntando como é que vocês estão, aonde vocês estão. E aí? Mora onde? Sozinho? Mas você tem alguma namorada? Você não sente, por exemplo, se você a necessidade, gente, só um pouquinho aí. Pessoal, vamos lá, continuando. A necessidade de segurança é sempre quando você tem alguém em autoestima, você estima ou gosta de alguém e quer sempre proteger ela. Eu sempre uso o exemplo de pai e mãe, que sempre vai estar entrando em contato com você, perguntando se você está bem, se você está mal, se você comeu, se você não comeu, aonde você está. Então, isso é a necessidade de segurança. Você se sentir seguro, certo? E para como que a gente utiliza uma ferramenta para poder monitorar essa segurança? É através, por exemplo, da compra de um celular. Deu para entender a necessidade de segurança? Beleza. E por último, a necessidade fisiológica, que é um exemplo claro, é o que você mais gosta de comer. Por exemplo, Bernardo, o que você mais gosta de comer? Pizza. O colega do lado, que eu não sei o nome. Pizza também? Então, pamonha? É, eu também gosto bastante de pamonha. Então, essa é uma necessidade fisiológica, algo que você gosta muito, algo que você come, por exemplo, e que é o que o corpo exige que você utilize para poder manter a sua rotina, para poder sobreviver, basicamente. Tomar água é uma necessidade fisiológica, ir ao banheiro é uma necessidade fisiológica, tomar banho é uma necessidade fisiológica. Então, tudo isso essas são as camadas que existem na pirâmide de Maslow. Conseguiram entender agora? Perfeito. Aí, quando a gente fala da questão da experiência do cliente, a gente vai estar falando, por exemplo, mas que muitas vezes a experiência ela conta mais que o preço. Um exemplo claro disso, os produtos da Apple. Alguém conhece a Starbucks? Ah, o Bernardo conhece, já viajou fora e tudo mais, então provavelmente deve ter experimentado lá no Canadá. Miami? Ai, ó, nosso colega aí é viajado, gente. Então, o Starbucks não é se você for comparar, por exemplo, claro, o preço do Starbucks lá fora com o preço do Starbucks aqui no Brasil, vai ter uma disparidade econômica muito grande. Porque aqui no Brasil vai ser muito mais caro. Para vocês terem uma ideia, um pedacinho de pão de queijo desse tamanhozinho assim no Starbucks, aqui no Brasil é R$ 12. Um, R$ 12. Na padaria, na lojinha do terminal que eu passo para vir para cá, eu compro por 12, eu compro 10. Mas, por exemplo, diga. Como? 150? Ah, sério? Tá, estão me ouvindo bem? Beleza. Continuando. Alguém tem um iPhone aí? Alguém tem iPhone aí? Tá. O iPhone que você tem, você comprou pelo preço ou comprou por causa da questão da experiência que ele traz para você?
Por status, a experiência. Porque existem outros celulares que cumprem igual ou melhor a função que um iPhone. Mas o iPhone, a marca iPhone, ela traz uma experiência para o cliente. Tanto que essa experiência ela é renovada todo ano com a troca do iPhone. Agora está no 15 já, né? 15, 16? 17? Então. Oi. Diga. Ano passado, quando eu fui trocar de celular, eu precisei pegar esse aqui da Xiaomi no ano passado. Aham. Eu preferi isso aqui porque eu ia pegar um iPhone mais velho, que ia ser mais caro só pelo status. Se você for pegar, por exemplo, um celular da Xiaomi e for utilizar a câmera da Xiaomi do iPhone, qual câmera vai ser melhor? A câmera do Xiaomi, a visualização dela, se você for tirar uma foto com ela, você consegue tirar uma foto da lua cheia certinho, aparecendo até algumas crateras, se duvidar. O iPhone não consegue ter esse mesmo efeito. Então, qual câmera é melhor? Então, e qual marca que é? Isso aí é qual marca? É o Xiaomi. Olha aí, ó. Então, a gente vê que muitas vezes o produto pode não ser tão eficiente quanto outros produtos, mas o que vai contar ali naquela questão, o marketing entra muito nisso, né? E essa questão da Apple conta muito por causa do Steve Jobs, né? Ele sabia fazer um marketing muito bom dentro da Apple, porque o preço do iPhone é um preço exorbitante. Você encontra iPhone aqui no Brasil por 20 mil reais, quase, 14 mil reais, sei lá. Ou quando ele está lançando. Aí. Ah, Esse do ano passado foi 2.500. Ano passado. iPhone é quase 10. então. Continuando aqui. Então, tipos de clientes. Nós temos alguns tipos de clientes e suas características aqui. Então, temos o cliente analítico, que ele gosta de muitas informações, analisa detalhadamente antes de comprar. Nós temos o cliente pragmático, que tem pressa e quer saber rapidamente os resultados e custos. Aí nós temos o cliente afável, que valoriza a relação interpessoal e a confiança no vendedor. E também temos o expressivo, que gosta de conversar, é bastante extrovertido e busca outras ações. Mas para além desses perfis, eu trouxe alguns outros aqui, que são o cliente racional, que ele analisa o preço, busca custo-benefício, qualidade. Exemplo, consumidor que compara preços online, certo? Aí temos o cliente emocional, que compra pelo desejo e pela emoção, que é um exemplo, a indústria da moda, do luxo, de presentes. Clientes impulsivo, que decide no momento sem planejamento. Ou seja, lembra que eu falei a questão da gôndola de mercado antes de você chegar no caixa? Então, essa gôndola ali é justamente para esses clientes impulsivos, que você vai olhar e já vai jogar para dentro do carrinho mesmo sem ter a necessidade de comprar. Cliente leal, que ele é fiel a uma marca e o produto. Alguém aí tem preferência sempre para comprar alguma marca do mesmo produto? Só esse aqui, só a Rexona. Mas isso é a fidelidade de uma marca, porque a Rexona satisfaz a necessidade dele de não ficar, vamos falar o termo correto, fedendo, né? A mesma coisa, por exemplo, por exemplo, dentro de casa. Tem muitas vezes a mãe ou o pai de vocês, na hora de fazer a compra, tem a preferência por uma marca de arroz específica. Quem gosta de arroz branco, compra uma marca específica de arroz branco.
que acha que fica mais gostoso, e quem gosta de arroz parbolizado, uma marca específica de arroz parbolizado. Isso entra na categoria de cliente leal, mas também entra aquele cliente que ele é racional, que ele vai comprar esse arroz ou arroz branco ou parbolizado de acordo com o preço. Ele vai analisar primeiro para depois comprar. Cliente exigente. Vocês se acham clientes exigentes? Vocês se acham clientes exigentes ou sim ou não? Sim. Então vocês buscam perfeição, alto padrão no atendimento, essas coisas. Então, se vocês vão em determinado local e o atendimento acaba não sendo tão bom quanto deveria ser, você não vai ter uma próxima vez que você vai frequentar aquele determinado local. Isso é uma experiência de um cliente exigente, beleza? Aí temos um cliente deciso, que ele sempre procura desconto, barganha. Alguém aí busca desconto? Faz a barganha com os vendedores? Tem que dar aquela tiradinha, né? Sempre tem que pedir um descontinho, né? Principalmente se for à vista. Isso aí. Essa é a arte da barganha, né? Essa arte da troca de informações. E a arte de argumentar também. Isso é extremamente importante dentro do marketing. Cliente sustentável, que valoriza marcas e que respeita o meio ambiente. Alguém compra algum produto porque ele é sustentável? Ou que a empresa investe em sustentabilidade? E aí? Alguém compra um produto porque ele é sustentável ou a empresa que fabrica o produto investe em sustentabilidade? Por exemplo, Natura, Boticário. E aí? Tá. Alguém compra produtos sustentáveis ou compra produtos porque a empresa pratica sustentabilidade? Alguém utiliza perfume da Natura aí? Não? Boticário. Então, a Natura e a Boticário são exemplos de empresas que respeitam o meio ambiente e praticam a sustentabilidade. Alguém já usou, por exemplo, produtos da Dove? Alguém utiliza produtos da Dove? Então, a Dove é a mesma coisa. É uma empresa que respeita a diversidade e respeita também a questão da sustentabilidade. Inclusive, na aula de relações interpessoais, eu até falei na aula sobre diversidade, né? Inclusive, acho que eu nem cheguei a terminar aquela aula ainda. Estratégias para lidar com diferentes clientes. Então, nós temos ali uma escutativa, que vocês já sabem o que é, comunicação adaptada e atendimento personalizado, certo? Desafios para as empresas. Entender múltiplos perfis, construir relacionamento a longo prazo. E uma reflexão final. O consumidor é dinâmico e exige adaptação constante. Mas, para além disso, eu tenho uma pergunta para vocês. Como você se enxerga? Como você se enxerga como consumidor? Qual tipo de consumidor que vocês viram lá que vocês se enxergam? Exigente. Que mais? Quem mais quer dizer? Certo. Crítico? Quem mais? Certo.
Pessoal, então assim, a gente pode ver que existem vários tipos de consumidores, a gente tem que adaptar o processo de compra e venda a esses diversos tipos de consumidores, certo? É, eu tenho uma atividade para vocês que eu vou passar para a próxima aula, tá bom? Que é onde vocês vão ler esses relatos aqui e responder as duas perguntas. Essa atividade eu vou postar lá no Classroom para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. A próxima aula é quinta-feira, não faltem. Segunda-feira que vem teremos aulas, se tudo der certo, no laboratório. Bom dia para vocês e até quinta.